Obrigado, Cláudio, pela apresentação. E você me liga a luz, por favor. Nós temos a possibilidade de termos 20 minutos, 20, 25 minutos de conversa, de debates, para se não estiverem muito cansados. Eu acho que, na verdade, tem muita coisa para se conversar, para se discutir. Talvez seja o tempo até muito comprimido sobre a cosa. Não quero me sobrepor às eventuais intervenções. Cioè, se volete aprire con qualche considerazione generale, eccetera, sono molto contento. A palavra passa ao público, se quiserem colocar, se tem alguma colocação. Todo mundo muito cansado. Bom, em primeiro lugar, felicitar uma vez mais o Luciano e o conjunto dos oradores de toda a manhã e toda a tarde. É difícil escolher qual a fala que mereça um comentário imediato, mas complementando o que eu havia dito ontem sobre o nosso encontro e tendo como primeiro eixo de consenso, quiçá, o aspecto da interdisciplinaridade para fazermos avançar o nosso trabalho, eu sugeria um segundo eixo, na generalidade, como elemento comum a tudo o que fomos falando, que poderia ser o que podíamos falar de uma necessidade de contextualização e de agregação de esforços para darmos uma visão conjunta dos fragmentos que têm sido apresentados, um pouco derivados das culturas nacionais, e que eu acho que definitivamente numa fase posterior é necessário ultrapassar para termos uma visão consolidada e de conjunto, liberta da tradição da investigação local, para termos uma visão que nos ajude a equacionar novos problemas relacionados com a riqueza de tudo o que temos ouvido ao longo deste dia. Portanto, como primeiro ponto, eu sugeriria isto, e depois tenho um outro pequeno apontamento, mas não queria... È meglio che faccia una breve traduzione di quello che ha detto il professor Faria. Cioè il punto che voleva sollevare era il punto della interdisciplinarietà, e diciamo così che già ieri è stato toccato. Io mi associo personalmente a questa considerazione, però soprattutto il professore sottolineava una cosa importante, cioè che bisogna cominciare forse a pensare a un tipo di approccio a questi problemi che cominci a liberarsi dal carattere nazionale delle ricerche, cioè di cominciare a rompere quest'idea dei limiti nazionali, perché molti degli interventi di oggi hanno mostrato per esempio come questa interdisciplinarietà è anche interculturale, è fuori, cioè sono varie, fuori dai limiti geografici, quindi forse bisognerebbe cominciare a porsi il problema, questo lo dico io, di una geografia artistica che sia, o perlomeno che sia legata ad altre questioni che non sono quelle degli stati nazionali in relazione a queste questioni specifiche della circolazione dell'immagine. Un commento che mi sembra molto, molto appropriato. Yo quería hacer una pregunta para Jesús, ¿sí? Es que me llamó muchísimo la atención estas máquinas Tutti-il-Mondi que mostraste al final de tu ponencia. Y quería saber si ya habían en París estas máquinas también en fines del 18, porque me llamó la atención que tienen la misma finalidad del panorama, como una caja mucho mayor, claro, por supuesto,
pero en el sentido de conocer otros lugares y otros monumentos del mundo, y también por el carácter educativo. Pero no tengo conocimiento que ya existía lo mismo en Francia, y entonces quería saber un poquito más sobre si hay o... De hecho, España es periférica, o sea que estas máquinas se desarrollan en el Reino Unido y en Francia. Los grandes editores de estas estampas son Londres, París, en Italia, Bassano y Augsburgo, en Alemania. Y lo que pasa que, como son exhibidores itinerantes, los aboyardos eran los que que llevaban este tipo de máquinas, circulaban por todo el continente y llegaron a España. Y muchos, en España había muchísimos, en los años 80 hubo que legislar su presencia en las calles porque era abrumadora. Pero España es periférica, o sea, la suerte es que España entró en el circuito internacional de los exhibidores de todo tipo, demostradores científicos, demostradores de tutilimundi, pero es desde mediados del siglo XVIII se generaliza en toda Europa con la linterna mágica, pero sabemos que había linterna mágica en Latinoamérica desde el tiempo de Santa Rosa de Lima, porque ella tenía una. O sea, que lo que pasa es que se cruza. La linterna mágica es un instrumento popular que conquista el mundo oculto. El cajón óptico es un instrumento oculto que hace el camino inverso y conquista la calle. O sea, se cruzan. Pero, sì, sì. Ma io semplicemente forse non ho capito bene il problema della multidisciplinarietà e dei limiti diciamo nazionalistici, anzi a me sembrava che da molti interventi di oggi si vedesse come questa circolazione delle idee cancella in fondo il nazionalismo. In fondo basta pensare alla fonte che abbiamo oggi visto, primaria, che oggi abbiamo visto apparire sullo schermo in modo particolare, e cioè l'Encyclopédie di Diderot d'Alembert nella sezione del disegno. Cioè evidentemente questo input poi diventa altre cose, fa vedere, si arricchisce, si modifica, eccetera. E quindi ecco, secondo me proprio affrontando questo tipo di tematica noi credo che siamo sulla strada giusta nel cancellare certe barriere e proprio credo che in questo sia la grandissima forza dell'immagine rispetto proprio anche a un testo letterario che ha delle... non mi intendo della musica, non so se ma forse probabilmente la musica ha lo stesso può avere lo stesso impatto, diciamo, di superamento di certe barriere e quindi credo che effettivamente con approfondimenti eccetera, ma credo che veramente siamo sulla strada giusta. A professora está destacando o fato de que muitas das intervenções justamente indicaram um caminho que é o caminho, cioè o estudo da imagem como uma das possibilidades, digamos assim, de romper com as barreiras nacionais, das culturas nacionais. Mas me permitam de fazer um comentário a respeito. Eu acho que isso está evidente, não é? Mas eu acho, porém, penso, depois vou traduzir para o italiano, acho, porém, que digamos assim, ainda existem algumas questões que, digamos, limitam a possibilidade de perceber, por exemplo, a circulação de determinados elementos, não só da imagem, mas da questão da imagem, texto, circulação de manuscritos, etc., que, de fato, continuam sendo condicionados à falta de, talvez, da construção de times de pesquisa sobrenacionais, cioè isto è
a quem queria justamente chamar a atenção sobre isso. Cioè, talvez o que o professor Faria queria dizer não é tanto a impossibilidade de uma metodologia comum, quanto a falta de redes de pesquisa que construam, digamos assim, esta ideia de uma circulação de informações que talvez nascem manuscritas em determinados lugares, depois não são publicadas em outros, mas depois reaparecem em outros lugares onde a condição da publicação é diferente. Nós temos visto vários desses exemplos hoje. Non so se devo tradurre o... sì, il mio napoletano funziona sempre. Ajuda um pouco a entender este... Alguém falou de manhã na preparação que os viajantes tinham, os naturalistas, em termos teóricos. La preparazione dei naturalisti in termini teorici. Nós sì. temos, por exemplo, relativamente à viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, a biblioteca portátil que ele levou para a viagem. Seria muito interessante confrontar as influências teóricas dessa própria documentação preparatória para traçarmos talvez um novo mapa coletivo destas viagens. Porque o que eu sinto é que os colegas espanhóis estudam o Ruiz y Pavón, o Muti, todas as viagens de um lado, a Malaspina, e nós estudamos portugueses as nossas viagens, talvez tarde em se fazer um panorama conjunto com novas problemáticas que vão certamente sair daí, das influências linaicas, francesas, inglesas, alemãs, etc., e construir aí um modelo mais estrutural de todo este momento na storia che... Sì, in fondo quello che dice il professor Faria è vicino a quello, mi sembra, quello che proponeva, che diceva Lucia Tongiorgi, cioè il fatto che Miguel Faria parlava per esempio dello studio delle biblioteche, delle fonti bibliografiche, delle fonti teoriche che erano comuni a viaggiatori portoghesi come agli spagnoli e che erano poi fonti teoriche che venivano anche dalla Francia, dalla Germania, eccetera, e che poi forse questo sarebbe una maniera anche per, se ho capito bene quello che hai detto, è una maniera per pensare in termini differenti le referenze teoriche come un fatto di cultura globale, invece di limitarsi per esempio allo studio di casi specifici, quelli che sono successi in Portogallo e poi in Spagna in maniera tardia in certi momenti. Sì. Mario, volevi parlare, volevi dire qualcosa? No, io volevo fare un piccolo commento proprio su questa cosa, cioè spero che forse questo piccolo evento, questo incontro che abbiamo avuto in questi giorni, per me è stato insomma, una fortuna avere la possibilità di sentire tante appunto interventi brillanti, eccellenti, anche insomma interessantissimi sotto molti punti di vista, però spero che possa essere anche un po' una scintilla, diciamo così, per la costruzione forse proprio di una rete in questo senso, cioè pensare che questo è uno dei temi su cui si può realmente costruire una rete di ricerca interessante. E un'altra considerazione che volevo fare, perché è un tema, questo lo riprenderemo domani sicuramente, quindi anche per chiudere, non essere noioso, però è una cosa che mi è piaciuta moltissimo, tanto nelle conferenze di Concepción come di Jesus, come anche nell'ultima di Claudio, era la questione della relazione tra arte e scienza, cioè degli indiscutibili risultati estetici anche dal punto di vista di creazione di nuovi generi che l'osservazione scientifica
in qualche modo approporzionato dal 700, alla fine del 600 avanti, cioè i pezzi della spedizione Malaspina per esempio mi hanno ricordato moltissimi paesaggi di corte della fine del 700 di Hackert o quelli di Vernet che aveva, quindi diciamo così una circolazione di idee che abbraccia l'Europa e l'America del Sud in un genere che è quello del paesaggio, della pittura di prospettiva, di vista, della pittura di viaggio, che forse proprio è un genere che andrebbe proprio rivisto dentro il panorama della storia dell'arte in generale, no? Come, diciamo così, come un commento che volevo fare a parte. Non sei se intenderam mais ou menos o que eu falei, não é, sobre o problema da pintura de vista, não é, de como se a gente considera certos aspectos da pintura de vista, da ilustração, não só científica, mas da ilustração de paisagem, além do que citava a Elaine, por exemplo, o panorama, o problema do panorama, do diorama, che foi citato também ontem pelo professor Tosi come un fatto abbastanza importante che giunta giustamente a osservação científica o problema da perspectiva e a pintura di paisagem, a ilustração. Ali é possível construir um panorama geral bem mais interessante e talvez um pouco fora dessa ideia do centro e periferia também, de uma forma tão assim. Posso aggiungere un aforisma, se vuoi, a questo tuo discorso, cioè la scienza, pur con la sua potenza indubbia, non uccide, non normalizza, non uccide l'immaginazione. Qui, anzi, è questo che secondo me è importante. Come la macchina ottica, l'abbiamo visto oggi, qualunque essa sia, non normalizza, ma anche permette all'osservante di esprimere individualmente quello che ciascuno di loro sa, attraverso lo strumento non normalizza, non blocca, ma non uccide l'individualità. Eu gostaria de ressaltar duas falas que eu ouvi durante o seminário, que a primeira fala do Miguel Faria, em que ele diz que a gente tem que valorizar esses acervos museais, né? O que existe de documentação iconográfica nos museus. E eu acho que a ilustração científica ela contribui nesse sentido, né? E também, lembrando que a professora Tomasi falou também, de pensar a ilustração científica como um gênero artístico, né? E a ser observado, a ser estudado, né? Em rede, como o professor tem proposto. É isso que eu gostaria de falar. Se não tiverem mais comentários e intervenções, eu encerraria por hoje a nossa sessão e nós vemos amanhã às 9h30 para o último dia do nosso seminário. E agradecendo a todos realmente pela presença e pelo valor, pela qualidade das contribuições. Muito obrigado.